Muito boa noite, muito boa noite. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado por terem vindo. Quero fazer um pedido antes da gente começar. Não sei se vocês repararam, mas tem várias cadeiras vazias aqui na frente. E pra gente sair bonito na foto, todo mundo depois, pra postar no LinkedIn, etc., que o rapaz tá fazendo assim com a cabeça, mas vai vir aqui pra frente. Queria pedir essa gentileza, por favor, pra vocês preencherem essas cadeiras que estão vazias, tá? Só a nível de logística, organização e todo mundo ficar bonito na foto do LinkedIn, que eu sei que vocês vão postar depois, tá? Por gentileza. Vou aguardar vocês se alocarem pra gente poder continuar com calma. Conseguimos todos nos alocar? Pois é. Bom, gente, de antemão a gente queria agradecer ao sindicato pelo espaço cedido. A gente... Bom, vamos do começo, né? O Conecta Jornalista, como tá ali. Esse evento de hoje é a primeira edição do Conecta Jornalista, tá? O Conecta Jornalista é uma parceria completamente nova, inédita, entre a VEIG e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Então a ideia é que a gente tenha mais eventos, outras edições, esse é só o primeiro de muitos, então fiquem ligados, não só nas redes da VEIG de Almeida, mas também nas redes do sindicato, porque vai vir muita coisa boa por aí. Eu queria chamar aqui na frente para poder falar um pouco em nome do sindicato, explicar também algumas dinâmicas para vocês, o Washington Santos, diretor de formação do sindicato. Por favor, aplausos. Bom, vou ser rápido para que a gente escute as palestrantes que estão presentes, todos os temas muito relevantes, e vai ser bom para todo mundo. Eu, em nome da diretoria do sindicato, os diretores estão ali atrás, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. É uma coisa assim maravilhosa. Eu estou vivendo um sonho aqui de ver o meu auditório do sindicato repleto de jovens jornalistas, vou chamar vocês de jovens jornalistas, que vão fazer a diferença, porque a gente faz a diferença participando das atividades, buscando conhecimento, buscando parcerias, né, com profissionais mais antigos, com entidades que representam a nossa categoria. E eu acho que esse vai ser o futuro de vocês, vai ser um futuro de muito brilho. Eu gostaria também de agradecer a VEIG de Almeida pela confiança, né? Nós estamos já há algum tempo fazendo um trabalho que é o nosso trabalho de formação. Eu sou diretor de formação, junto com a Carmen Pereira, e um tempo atrás, né, até esse ano, em meados desse ano, a Clarice, que está sentada aqui, também fazia parte da diretoria, e hoje a gente conta, inclusive, com o reforço do João Batista, que é da nossa comissão de ética, foi eleito para a comissão de ética também agora, fortalecendo esse grupo da diretoria de formação, que busca exatamente isso que está acontecendo aqui, uma aproximação do mundo do trabalho com o mundo acadêmico, né? Uma aproximação do sindicato com as universidades. Na semana passada nós estivemos na PUC, também participando lá de uma aula para, eu não sei quantos alunos, 20, 30 alunos, falando em nome do sindicato e falando de questões que são importantes para a nossa categoria.
Em agosto, eu estive lá na Veiga, participando da Semana de Comunicação. Eu e a Virgínia e a Carmen estivemos lá, e a Clarice estivemos lá na Veiga de Almeida, e foi muito bom aquela experiência. E agora, em novembro, a gente vai participar do prêmio, né, de jornalismo que é realizado pela Veiga, e esse ano, né, a gente está recebendo essa homenagem que é relacionada aos 90 anos do nosso sindicato, né? Esse ano é o ano de comemoração do nosso sindicato. Nós vamos, inclusive, fazer uma festa, vocês estão convidados para aparecer no dia 12 de novembro, num lugar novo, ali na Rua do Lavradio, chamado Espaço Paulão Sete Cordas. Paulão Sete Cordas é um grande violonista que a gente tem, um fera no violão, e a gente vai fazer esse evento lá, que é na Rua do Lavradio, em frente ao Rio Cenário, esse espaço novo. E todas as atividades que o sindicato continue fazendo ao longo desses próximos meses, dos próximos anos, vocês sempre podem se sentir convidados, podem aparecer aqui sem aviso prévio, porque a gente quer mesmo que vocês participem da vida do sindicato. A Carmen, antes de eu vir para cá, ela pediu para avisar que ali há uma lista para que vocês preencham, a lista já está circulando, para que a gente tenha contato de vocês, para que possa fazer uma linha direta quando for necessário. E a gente também tem uma coisa interessante, que é a pré-sindicalização. Quer dizer, mesmo vocês ainda estudantes, vocês podem se pré-sindicalizar e aí vocês vão ficar por dentro das coisas do sindicato, entendendo as nossas lutas, entendendo as bandeiras que a gente abraça, sempre em defesa do profissional jornalista, sempre em defesa da boa informação, sempre em defesa da democracia no nosso país. A gente vive, nesses últimos anos, momentos muito graves, muito complicados, por conta de quem tomou conta do país nesses últimos anos. A gente recuperou o espaço da democracia e a gente precisa estar presente na luta para manter esse espaço. A gente não pode abrir mão dessa batalha, e essa batalha, dentro da nossa profissão, ela é encarada pelo Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro e pela Associação Brasileira de Imprensa. Alguns diretores do sindicato também são conselheiros da ABI, e a gente está junto nessa luta em defesa dos jornalistas e em defesa da nossa profissão. Eu espero que o evento seja maravilhoso, será maravilhoso, e queria agradecer o Altair e Érica por estarem com a gente aqui no sindicato nessa parceria virtuosa, uma parceria que vai dar grandes frutos daqui para frente, tá bom? Obrigado. Gente, o site do sindicato tem materiais muito interessantes, matérias, artigos, entrem lá para acompanhar, sigam as redes sociais também, sabe da importância que esse órgão tem para a nossa profissão. Queria agradecer o Washington por toda a explicação que ele trouxe. Então vamos ao que interessa, né? O tema dessa primeira edição é Futuro em Pauta, Vivências e Desafios do Jornalismo, porque a gente sabe que para a gente que é na faculdade é meio nebuloso, né? Como é estar trabalhando de fato, o que o futuro nos aguarda. A gente sabe que a gente tem várias dúvidas em relação a isso. Para isso, hoje a gente tem 4 pessoas aqui incríveis, maravilhosas. Queria agradecer de antemão a presença, porque a gente sabe que não é fácil casar as agendas. E uma mesa completa e composta total por mulheres. Então isso também muito legal, a gente está muito feliz por isso. Então eu vou chamar aqui as palestrantes no palco, e aí elas vão se apresentando e aqui a gente começa de fato. Então eu queria chamar primeiro Bárbara Souza, pode se juntar aqui. Nayara Tavares, Luana Paz, e na mediação a nossa querida, maravilhosa professora, doutora em comunicação, Mônica. E aí, meninas?
Nesse primeiro momento vocês podem se apresentar, falar um pouquinho da trajetória de vocês, e vocês escolhem quem começa, e aí a palavra é com vocês agora, tá bom? Fiquem à vontade. Quem quer começar? Primeira Mônica, então, primeira Mônica, essa é a produção falou do meu ponto, então fica à vontade. Tá ligado já? Sim. Deixa eu contribuir com vocês, tá? Foi? Tá ligado? Foi? Não. Aqui, mano. Olá. Gente, valendo. Olá, pessoal, muito boa noite. É uma alegria estar aqui presente nesse evento. Obrigada aí pelos meus alunos do curso de jornalismo da Universidade Veiga de Almeida para vir bater esse papo aqui com as queridas ex-alunas. É um prazer ver esse auditório tão cheio. Tanto os meus alunos da Universidade Veiga de Almeida, quanto meus alunos de jornalismo da Celso Lisboa. E agradecer a presença. Enfim, a gente hoje vai bater um papo muito importante com relação ao jornalismo, mas me apresentando brevemente, né? Eu sou Mônica Nunes, eu sou doutora e mestre em comunicação pela UERJ, sou professora da Universidade Veiga de Almeida dos cursos de cinema, jornalismo e publicidade há 17 anos. Trabalhei em várias redações de rádio, TV, jornal, fui editora-chefe da InterTV, da afiliada da Globo, trabalhei em jornais, trabalhei na Rádio Tupi, Globo, CBN. A trajetória, na verdade, começou pela redação e depois veio para a academia. E é muito importante a gente esse espaço aqui para a gente discutir a nossa profissão, né? A questão da precarização e a questão de várias questões que a gente precisa abordar e precisa se unir. Então é muito importante a presença de vocês aqui para essa renovação nesse momento aí que o sindicato completando aí 90 anos, né? Então agradecer a presença de todos, passar a palavra aqui para as meninas, porque vocês querem ouvi-las, né? Obrigada aí. Bom, boa noite a todos e todas, tá, né? Muito bom ter muitas mulheres aqui, futuras jornalistas e homens também. Queria primeiramente agradecer o convite da Érica, Altair, toda a equipe dos alunos que fizeram e estão realizando esse evento hoje. A começar, assim, antes de me apresentar um pouco para vocês, o tema sendo vivências e desafios do jornalismo, acho que é importante a gente trazer aqui uma reflexão de que o jornalismo que eu estudei há pouquíssimos anos, ele já está muito diferente. Então, é um gap, a gente até estava conversando ali no off antes do painel começar, é um gap de pouquíssimos anos de como a gente já vê a diferença para vocês que estão estudando hoje, para a realidade que eu estudei no jornalismo. Então, eu fico muito feliz com o convite, porque há pouquíssimo tempo eu era uma de vocês, assistindo jornalistas, assistindo painéis como esse aqui hoje, de jornalistas já formadas, já profissionalmente estabilizadas no mercado, e ouvi-las me ajudou muito, ouvir esses profissionais me ajudou muito, então eu espero poder compartilhar com vocês e ajudá-los de alguma maneira, assim como muitos estiveram aqui onde eu estou hoje e me ajudaram quando eu estava no lugar de vocês anteriormente. Me apresentando brevemente, a gente fala sobre vivências no jornalismo. Eu trabalho com diferentes frentes na comunicação. Eu sou representante institucional hoje e trabalho com comunicação corporativa. Trabalho representando 3 empresas. Acho que quando a gente fala sobre comunicação institucional, muitos de vocês, eu vi em pontos de interrogação em cima da cabeça de vocês, mas depois eu vou explicar um pouquinho. Eu trabalho representando 3 empresas, que é o Distrito Empresarial do Porto do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Pier Mauá é uma região em alta expansão e crescimento, então eu represento uma comunicação dessa instituição. Represento também um pouco da comunicação do Clube Empreendedor Brasil e do Banco Acredita. Em paralelo a isso, eu vivo uma experiência com comunicação corporativa, uma frente ali de comunicação que até então era desconhecida e até possível para mim. Em paralelo, eu trabalho com podcast, eu sou host de um dos podcasts dessas instituições, trabalho com mediação de painel, então no meu LinkedIn vocês conseguem depois ver, eu já participei de alguns eventos, era um mercado também completamente desconhecido, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, sobre como a gente entra na faculdade, a gente só acha que tem rádio, TV, assessoria, rádio, TV, assessoria. E aí a gente leva um balde de água fria do mercado, porque são infinitas possibilidades. Quando você é jornalista, você é comunicador. Quando você se forma em jornalismo, você não é jornalista, a princípio, você é comunicador. Eu espero compartilhar um pouco dessa visão com vocês aqui hoje. Muito obrigada.
Bem, boa noite. Meu nome é Mayara. Primeiramente, eu queria agradecer ao curso de jornalismo, que foi quem me trouxe para cá, ao Altair, a Érica, que me fizeram a jornalista profissional que eu sou hoje. Atualmente eu não trabalho com jornalismo. Eu sou assistente comercial da Sagre. Eu trabalho com projetos incentivados pelas leis de incentivo. Então, eu trabalho com projetos de Rouanet, projetos incentivados nas leis municipais, estaduais. E o meu posicionamento aqui, eu quero trazer para vocês que o jornalismo não é só o que está na TV. Não é só o que a gente vê no rádio, não é só o que a gente escreve. A gente tem outros ramos, outras vertentes, e a gente tem a comunicação institucional, a gente tem o telejornalismo, mas a gente também tem quem trabalha por trás. E tudo que a gente aprende, a gente vai usar. Desde o primeiro semestre, a gente sempre vai estar usando alguma coisa no nosso futuro. E eu aprendi muito. A Veiga foi, assim, a casa para mim. A Érica me ensinou muito, tive muitas oportunidades na GECOM. Laboratórios da Veiga foram muito importantes para a minha formação. E eu espero que a conversa de hoje seja muito importante para vocês, principalmente nossas queridas mulheres, porque uma mesa só de mulheres é muito importante. E seja muito importante para vocês abrirem a mente. Que o jornalismo ele não é só aquele que a gente está vendo na TV, mas que também por trás das câmeras nós somos muito, muito importantes e eficientes. Boa noite, meu nome é Bárbara, eu queria agradecer pelo convite. Já sou uma figurinha meio que repetida na Veiga, né? De vez em quando eu apareço, assim, dou um oi para os estudantes. Mas eu queria muito agradecer porque o Altair foi a primeira aula que eu fui na Veiga Tijuca, e a Érica participou da minha banca do TCC, então é muito especial para mim estar aqui hoje. A minha trajetória no jornalismo, ela passou por muitas questões, né? Assim que eu me formei, eu fui para um jornal de economia, porque eu dizia na faculdade que eu não ia trabalhar com história de economia, nem morta. Foi a primeira coisa que eu fiz assim que eu saí da faculdade. É isso, gente. Nunca digo nunca, porque é o que aparece, você tem que se jogar, e isso foi muito importante para mim, para eu aprender outras coisas que a faculdade não tinha me passado ainda. Depois disso, eu fui voluntária num jornal chamado Notícia Preta. E lá depois eu trabalhei como repórter, e aí eu fiquei mais ou menos 2 anos e meio lá de repórter, eu fui editora do jornal, e aí eu passei por muitas questões dentro do jornal. Então é um jornal independente, digital, ou seja, tem um site, etc, mas eu consegui ir para eventos, cobrir coberturas, fazer eventos e tudo mais. E lá também eu tive a experiência com redes sociais, que até então era uma questão que não era muito trabalhada na faculdade. A nossa querida já falou sobre isso, tem muitas coisas que a gente não aprende na faculdade, mas que a gente vivencia muito no mercado de trabalho. E aí depois disso eu também fiz um videocast, apresentei um videocast, então foi a minha experiência, eu já tinha tido a rádio com a Mônica, então peguei tudo que eu aprendi com ela também nesse momento. E hoje eu saí do Notícia Preta, né, depois de quase 3 anos, agora eu sou repórter do Bom Dia Favela, da Band TV Rio, e fui para um outro lugar, que é TV. E apesar de sim concordar com as minhas colegas que a TV não é a única possibilidade, assim como a rádio não é e tudo mais, existe também um mundo dentro da TV, que não é só o repórter que aparece. Você tem cinegrafista, você tem produtor, você tem quem cuida do áudio, você tem um mundo muito grande dentro da comunicação de TV também. E eu acho que isso é muito importante a gente pensar, porque nós temos, exatamente o que meus colegas disseram, caixinhas fechadas do que a gente pode, e a gente pode muito mais. Então, o que eu pude ver na minha experiência até agora, tanto no Notícia Preta quanto agora na Band, é que as possibilidades são infinitas e elas são muito transformadoras. E mais do que tudo, eu acho que a gente não chega em lugar nenhum sabendo de tudo. Então eu aprendi muito no Notícia Preta, mesmo depois de formada. Eu aprendi muito e continuo aprendendo onde eu estou hoje. É uma experiência incrível e eu espero que vocês aprendam com a gente hoje, porque a gente esteve no lugar de vocês. Eu aprendi muito, estava revendo as lembranças do Instagram, de todas as palestras que eu fiz antes e durante a pandemia, quando eu estava me formando. E eu lembrei de cada momento porque foram muito especiais para eu tomar as decisões que eu tomei depois como profissional. Então eu espero que vocês gostem, é um prazer estar aqui. Então vamos fazer.
Bom, meninas, voltou? Só para dar um recadinho, gente, a gente vai ter um momento no final para as perguntas, então recomendo fortemente que vocês anotem as perguntas de vocês para perguntar no final. E ao final da palestra também a gente vai disponibilizar o QR Code, que vai ser o check-in de vocês, para vocês conseguirem acessar o certificado de horas, tá bom? Então é isso. Ah, e aí aqui, pode ficar esse microfone com vocês dois, esse daqui com vocês. Tá, combinado. Maravilha. Estão me ouvindo? Estão, né? Sim. Vamos lá, para começar então, né, já que o tema da palestra é Futuro em Pauta, Vivências e Desafios do Jornalismo, né? Eu queria ver com vocês, quem quiser aí começar, o que mudou, né, no jornalismo em função da chegada do digital, da tecnologia? Será que o fazer jornalístico mudou? A gente sabe que sim, com várias ferramentas que efetivamente maximizaram o nosso tempo. Mas o fazer jornalístico hoje para vocês está diferente? Ou as regrinhas que vocês aprenderam lá na faculdade com a gente estão valendo ainda? Quem quer começar? Olharam para mim já, então. Olha, eu lembro de quando cheguei no mercado, assim, bem cru, assim, saí da faculdade, cheguei, eu fiquei um pouco assustada, né, de como eu ia fazer, viabilizar tudo. E muito rapidamente, a gente estava falando no off lá atrás, de como a perspectiva profissional para a gente na faculdade era uma, e como a gente chegou no mercado com uma outra perspectiva para a gente ter que lidar com ela, se vira nos 30, basicamente. E de lá para cá, desde que eu comecei, parece até que tem muito tempo, mas não tem, muita coisa mudou daquele momento para cá. Mas as regras principais, elas não mudaram para mim. A gente estava falando sobre isso. O mercado e também as ferramentas que nós temos hoje são infinitas, mas tudo depende de quem está fazendo com que elas funcionem. Então, no final das contas, ainda é sobre pessoas, é sobre a gente. É sobre cada decisão que a gente tem que tomar, cada pessoa que a gente vai falar, a informação que precisa ser apurada, e a apuração não é algo banal, ela é a raiz de tudo. Você não consegue dar informação se você não souber o que você está dizendo e ter certeza disso, porque você é a certeza de alguém, então você precisa ter muita certeza do que você está dizendo para o outro. As pessoas vão te usar como um canal de informação, que você precisa ser. Então a apuração, ela é primordial, e é uma apuração que não é uma mensagem no WhatsApp. É uma ligação, é ir até lá, é ser chato. Eu lembro, eu estava falando isso na redação esses dias, que uma coisa que eu aprendi na faculdade é que jornalista é chato. É chato mesmo, gente, tem que ser chato. E quando a gente é muito novinho, a gente tem medo de ser chato, a gente tem vergonha de ser. Mas não tenho vergonha. A maior vergonha que tem é você não fazer algo que você poderia ter feito. Então, o meu fazer jornalismo hoje não mudou, apesar das mudanças que a gente observa, porque eu tenho essa raiz ainda muito presa em mim. E eu tenho a voz dos meus professores sempre no meu ouvido, porque é isso. Você vai fazer a prova, o tempo vai passar, mas eles são os seus guias, né? Eles vão te instruir mesmo. Então, o meu não mudou nesse sentido. A apuração é algo muito delicado, importante para mim, por exemplo. Mas a minha escrita, a colocação, a escolha das palavras, a gente diz muito que jornalismo é imparcial, mas não é necessariamente imparcial. Você tem a linha editorial do jornal, isso determina como você vai comunicar. Então, todas essas coisas são importantes para a construção da matéria, da reportagem. Então, o meu fazer jornalista, ele não mudou necessariamente, apesar das mudanças, ele se adaptou. Mas as raízes, para mim, continuam as mesmas. Uma salva de palmas, né, gente? Eu vou trazer um outro olhar para o fazer jornalismo. Uma vez eu ouvi uma frase que eu poderia ter levado como crítica de uma forma negativa, mas eu acho que foi uma prova real do que eu estava no caminho certo. Uma vez o que é o olhar jornalístico, né? Muito você falou sobre ser chato. O que é ser chato? Ser chato aos detalhes. Ser chato quanto à credibilidade. Ser chato de forma analítica. O que é ser analítica? É você saber que aquilo precisa ser passado de uma maneira porque você está levando a verdade em nome de uma instituição ou de nome de um canal de informação, né? Que, como a própria disse, né? Que ela representa hoje um canal de informação. Então, trabalhando hoje com uma outra frente, eu ouvi uma seguinte frase.
Não, Ana, não vai dar uma de jornalista não, querer tudo certinho, saber se tá batendo as informações. Eu parei assim, respirei fundo, eu falei, não, eu respondi, não, mas o fazer jornalismo nesse caso é essencial, porque é justamente o meu olhar jornalista que vai fazer com que a gente lá na frente não tenha um ruído de comunicação da marca, não tenha um ruído de comunicação da instituição que eu represento, porque hoje a gente vê o jornalista em si, é uma profissão que ganhou muita força, mas perdeu também. Perdeu porque quando a gente fala de ascensão de rede social, você fala, hoje qualquer um tem poder da palavra. Você liga um telefone agora, você se diz jornalista, você faz uma campanha no WhatsApp e você é marqueteiro. Então as profissões perderam o valor. E perderam o valor porque nós, enquanto sociedade, somos também parte desse movimento que destrói esse valor. Então, por que a importância de um sindicato? Por que a importância de painéis? Porque vocês vão ouvir quem está fazendo jornalismo de uma maneira diferente do que a gente também foi ensinado, porque hoje o jornalismo ele mudou muito. Então, a forma que eu aprendi jornalismo mudou, o exercício de fazer jornalismo. Mas a essência, como ela mesma pontuou, não muda. Existem coisas que não vão mudar a sua essência. Então, o que é a essência do jornalista, né? Você ter uma credibilidade, não é você pegar, você precisa fazer uma nota para a rádio, você joga no ChatGPT. Gente, e você? Qual a habilidade que você está construindo? Será que... E uma coisa que eu acho que até é uma provocação que eu queria trazer aqui é... Quando você pensa no que você aprende ali na sala de aula, vocês não se incomodam? Porque eu me incomodava. Será que eu sou boa nisso mesmo? Para onde eu estou indo? Será que eu realmente sei fazer isso ou se eu estou jogando para o ChatGPT porque eu não tenho capacidade de fazer? A ferramenta ela veio para ajudar. Então a Mônica me pergunta agora para a gente, mudou o fazer jornalismo? Mudou. Eu acho que mudou o fazer, mas a essência não. A essência do que é você trabalhar porque você é bom naquilo, porque eu quero aprender a fazer aquilo. Então, quando vocês usam muitas ferramentas, eu uso também no meu trabalho, mas eu uso como complemento, nunca como substituto. Porque se vocês acreditarem que a IA vai substituir o poder analítico, o poder crítico, o poder de fazer, vocês vão perder oportunidade de trabalho, mas vocês não vão perder para a IA, não. Vocês vão perder para quem sabe usar a IA. Porque aí ela não veio para substituir ninguém, ela veio para quem sabe usá-la, vai crescer e vai ganhar notoriedade independente da função que ela exerce. Então, assim, o fazer jornalismo hoje ele mudou porque a forma que as pessoas lidam hoje com a IA, e que é o público mais jovem, ele delega tudo para ela. E não é esse processo. É usá-la como teu ajudante. Tanto, hoje eu acabo trabalhando com muito... uma galera aí que trabalha com software e a galera que desenvolve inteligência artificial, e eles falam o seguinte, ninguém perde emprego para inteligência artificial. Você perde emprego para quem sabe usar melhor do que você. E no off, se você vai para uma reunião e você não sabe se comunicar, esqueça tudo, porque a IA tu não vai botar ali o aplicativo, ela vai falar por você igual um robô na reunião e vai pedir para você representar uma instituição, uma empresa que você trabalha. Não. Quem está ali te entrevistando, quem está ali conversando com você, quer saber quem é você, qual a sua habilidade para além da tecnologia. E hoje, como ela mesma pontuou, são sobre pessoas. Então, hoje a provocação que a Mônica faz agora, o fazer jornalismo mudou de fato mudou, gente. A gente não pode também colocar um tampão nos olhos. Mas quem é você que faz o jornalismo? Acho que eu queria deixar essa reflexão aí para vocês. E eu quero puxar esse ponto que a Luana falou de redes sociais, porque eu vejo que o fazer jornalismo hoje é muito mais cauteloso do que era antigamente. Porque hoje em dia é muito fácil de você fazer um corte errado de uma fala e aquilo viraliza de uma forma que agora viralizar nas redes sociais é muito mais fácil, porque a gente tem o TikTok que um vídeo consegue 1 milhão de visualizações em 1 hora, e aí você fala de um jeito que o corte vai ser entendido errado e você é atacado. Então, nesse momento, você tem que ter esse cuidado de pensar como eu vou falar, como eu vou transmitir essa informação. As redes sociais, elas, principalmente agora, depois do período da pandemia,
elas mudaram assim, completamente a vida dos comunicadores. Eu tenho uma colega no trabalho que ela fez publicidade e ela chama a gente de comunicólogos. Então eu vou usar essa denominação porque eu adoro. Nós comunicólogos, jornalistas, publicitários, todos que fazemos comunicação, nós estamos passando por isso de redes sociais mudaram o que a gente faz. Então, você é um social media, você tem que ter cuidado com as hashtags que você usa, com as frases que você usa, com a imagem que você usa, porque a gente estava conversando lá atrás de imagem de direitos autorais. Você tem que ter cuidado com aquilo, você tem que ter cuidado com a forma que você vai comunicar a sua imagem, a imagem da empresa que você trabalha, porque aquilo pode reverberar de uma forma que há 5 anos, 6 anos atrás não reverberava. Mas hoje você faz uma postagem no Instagram e aí depois você vê, a Bárbara fez uma reportagem, daqui a pouco ela tá na Choquei, porque aconteceu alguma coisa ali e aí tem essa viralização. E eu sinto que o jornalismo ele tem que ter muito esse cuidado de você estar comunicando às pessoas, você está passando uma informação, mas ao mesmo tempo você tem que ter esse cuidado de passar a informação de uma forma clara, que as pessoas entendam e que transmita essa informação sem que haja esse conflito de interpretação. Esse conflito, porque isso tira o foco do jornalismo, que a gente está aqui para te passar informação, para te passar notícia de que isso aconteceu. Mas se no meio disso, isso, eu falo aquilo, aquilo, ele vai para Choquei e aí acabou. Não, é verdade. E a gente percebe que, eu sempre digo, né, existem conteudistas na rede, mas não são todos jornalistas. Sim, então, a nossa responsabilidade em apurar, checar, é muito importante, até porque hoje todo mundo é influenciador digital, todo mundo é comunicador, todo mundo é jornalista, mas não é assim que funciona. A gente sabe que a gente tem técnicas e a gente tem toda uma perspectiva ética de checagem, rechecagem, tanto que os veículos, né, de comunicação tem a checagem dentro dos próprios veículos em função de uma necessidade de uma rechecagem também da questão do jornalista, né? Acho que foi a Luana que falou, jornalista como alvo, né? A gente sabe que teve um discurso de ódio nos últimos anos em que a gente foi muito atacado, independentemente do veículo que você representa. Não necessariamente que você tenha mesmo pensamento editorial desse veículo, mas a partir do momento que eu estou com uma canopla da TVX ou TVY, você automaticamente era agredido, literalmente, xingado, por aí vai. E aí eu queria ver com vocês assim, como é que vocês tentam se blindar, né, nesse momento aí, como é que trabalhar com essa perspectiva do jornalista ser tão atacado mesmo no dia a dia, né? A gente é atacado, né? E você estava até comentando, né, que as pessoas não vou dar entrevista para você, não sei o quê, tereré, dependendo da canopla, né, da TV que você trabalha, não vou falar com você, enfim, a gente vive vivendo isso, que foi um discurso de ódio que foi construído por políticos, né? E assim, né, como resgatar esse bom jornalismo, né? Porque as pessoas acham que jornalista é sempre fofoqueiro, que é intrigueiro, né, que manipula as informações, e que puxa a sardinha para um lado e para o outro, enfim. Mas aí eu queria saber como é que vocês fazem para trabalhar isso no dia a dia. A gente estava até conversando, né? Eu e ela, a gente passou por situações já com isso. Mas eu vou dividir com vocês, antes de eu atuar hoje com as frentes mais corporativas, né, das vivências do jornalismo que eu consegui construir ao longo da minha trajetória, eu fui da rádio. Eu trabalhei na rádio do governo do estado, trabalhei na Rádio Manchete. E aí eu lembro que eu fui fazer uma reportagem na Lagoa. E aí tinha um senhor. E eu fui entrevistar ele sobre estilo de vida, porque era bem na época que estava tendo umas maratonas, assim, e ele era super atlético. Eu falei, cara, ele é o meu personagem da minha matéria. Eu fui nele. Bom, chamei para poder dar uma entrevista para mim. A primeira coisa que ele fez foi, não falo com jornalista. Não respeito o jornalista. Eu engoli a seco, né, porque eu achei que ele ia ser super receptivo. Aquele balde de água fria que eu tomei no meio da lagoa, 40 graus no verão. Eu fiz assim, não, tudo bem. Eu só ia fazer uma pergunta sobre o seu estilo de vida. Eu estou fazendo uma matéria sobre a questão do sedentarismo, da galera 70+, que está voltando ativa, que tem sido referência hoje, né, de estilo de vida saudável. Ele, não me interessa, não vou te dar
uma resposta. Não quero que você me filme. E aí eu estava com uma pessoa gravando, né? Abaixa essa câmera, eu não quero que você me filme. Eu não confio no trabalho de jornalista, eu não quero nem saber qual emissora você é. Eu abaixei minha cabeça, eu podia ter respondido que estava aqui dentro, que saiu foi outra coisa. Falei, não, tudo bem, se eu tenho total direito de não gostar do meu trabalho, se eu não me conhece, mas eu entendo que você tem os seus motivos. Um excelente dia de sol para você. Eu fui seguir minha jornada e fui entrevistar outra pessoa. Então, assim, o que a gente faz para se blindar? Cara, a realidade é que o jornalismo ele mudou a forma de ser visto. E isso também aconteceu porque muitas pessoas que passaram a fazer o jornalismo, eu boto aspas mesmo, são pessoas que não tinham credibilidade. E aí você coloca, como a própria Mayara falou, hoje tudo é rede social. Você pega um recorte da matéria e você já compartilha, ali você já mandou fake news sem saber. Então você também tem responsabilidade sobre o que você manda, só que a gente está no piloto automático. Eu pego o WhatsApp, o Instagram, vejo aqui 3 matérias, mandei para 3 amigas, ali você já compartilhou a desinformação. Então o que é o trabalho do jornalista nesse caso de se blindar? Entender o contexto que você está hoje. É impossível, e ela vai falar muito bem sobre isso, sobre exposição. Quando você está à frente, seja de um veículo televisivo, de rádio ou digital, você está respondendo em nome daquela instituição. Então, qualquer coisa que falem para você não é sobre você. É a visão que aquele indivíduo tem para com a marca, a instituição que você está representando. Como a Mônica falou, uma canopla representa a instituição, o veículo que você está trabalhando. Então, qualquer coisa que falem para você, que te xinguem ou que te até agrida, porque já aconteceu isso várias vezes, né? Jornalista ser agredido fisicamente, você tem que ter uma inteligência emocional de entender que existe um limbo ali, que a pessoa que vai te agredir, ela não sabe disso. Existe você, pessoa, eu, Luana, indivíduo, e existe a Luana profissional. E saber dividir isso, eu acho que é um caminho que traz mais responsabilidade, mais segurança e também mais entendimento. A gente vive um momento delicado, mas quando a gente se expõe em assim, nas infinitas possibilidades que vocês possam se expor quanto a um veículo de jornalismo, seja qual for, tá? Seja de fofoca, ou jornalismo tradicional, informativo, noticiário, enfim. Você tem que saber diferenciar a pessoa física, eu, Luana, eu, pessoa, e eu, profissional. E a forma de se blindar é entender que o mundo mudou. Vocês estão estudando jornalismo diferente do que eu estudei. A faculdade também não vai te levar, não vai te trazer tudo. A gente coloca muita expectativa na faculdade. Ah, não, porque eu vou sair da faculdade, eu vou estar pronto. Mentira, você só está pronto em movimento, não parado. Se você está na faculdade só estudando, você vai chegar no mercado e você vai levar um balde de água fria. Porque a realidade só acontece, você só se forma quando você está em movimento. Então você vai passar por situações difíceis, você vai chorar no banheiro sendo estagiário, você vai voltar para casa chorando porque levou uma crítica ruim, que foi um dia ruim de trabalho, e isso vai moldar vocês para o mercado. E entender isso o mais cedo possível vai ajudar vocês a lidar com as eventualidades que vão acontecer, e todo mundo aqui já passou por isso ou vai passar. Se não passou, vai passar. Exatamente. Bom, como eu lido, né, com essa questão toda, eu ainda estou tentando aprender, vou ser muito sincera, porque, como a Luana falou, quando eu estava no outro jornal, que era uma outra forma de fazer jornalismo, como eu faço hoje, eu tinha um contato com o público muito limitado e em lugares que eu estava mais ou menos segura. Eu ia para eventos, etc e tal. Quando você está na rua, que é como eu estou hoje, você fica muito exposta mesmo. Eu estava contando para elas que eu fui fazer uma matéria na Central e o povo fala. E aí eu estava gravando a cabeça, né, no início da matéria, do lado de fora da Central, sabe como é, né, a Central. E aí passou um cara atrás de mim, eu estava com um microfone, canopla e tudo, e ele falou assim: sua sorte que não é a Globo. Né? E aí naquele momento eu gelei, porque até então isso não tinha acontecido. A gente na faculdade, a gente vê números de ataques de jornalistas, a gente vê um monte de coisas, mas a gente não entende isso até você sentir. E olha que não foi algo físico, mas ele insinuou que poderia ser. E aí eu fiquei pensando, cara, até que ponto as pessoas estão dispostas a ir
contra outra que ela nem conhece. Foi o que a Lona falou, aquele homem não sabia quem ela era, o que ela estava querendo com ele, mas ele estava disposto a confrontá-la daquela maneira. Então, eu ainda estou construindo a forma com que eu lido com isso, porque todo dia na rua é um dia novo. E a gente não sabe necessariamente o que esperar. Apesar de eu sair da redação com uma pauta, eu não sei o que de verdade vai acontecer. Eu posso sair para entrevistar uma pessoa, posso entrevistar 3, eu posso sair dali para uma outra pauta, aconteceu alguma coisa, nunca se sabe. E aí, eu acho que a minha tática até então tem sido manter a calma. Porque já tem uma outra pessoa do outro lado que está instável e que eu não tenho controle sobre ela. Então eu preciso focar no que eu tenho controle, que é sobre mim, como eu lido. A Lona falou, ela pensou numa coisa e falou outra. Então é sobre isso. Como que você vai lidar? Até porque é isso, eu estou representando uma empresa. Também não posso me exaltar e responder da forma que eu quiser. Então como eu vou lidar com isso? Acho que a forma com que eu tenho tentado levar cada um dos meus dias, que são muito diferentes uns dos outros, é a como eu vou lidar com cada um dos obstáculos que eu vou enfrentar naquele dia. Porque é isso, a gente não tem mais controle sobre... Aliás, a gente nunca teve, mas hoje acho que com essa questão das pessoas estarem muito inseguras, com jornalistas, com qualquer câmera, isso de qualquer pessoa ter uma câmera, deixa todo mundo muito tenso. Você não sabe quando que você vai ser visto numa posição desconfortável, alguém vai colocar sua imagem na internet sem pedir sua permissão, você não sabe se vão filmar você dizendo que você fez uma coisa quando você estava falando outra. Então, assim, as pessoas andam muito desconfiadas. E elas têm um pouco de razão. A gente não sabe o que as outras pessoas estão fazendo. Mas como elas vão lidar com isso, como você vai lidar com a forma com que elas lidam com isso. É muito nesse lugar, eu acho, da forma que eu estou hoje nas ruas. Eu também tento olhar para pessoas que aparecem mais ou menos simpáticas, assim, eu não chego em pessoas que estão... Você lê também, você tem uma leitura corporal das pessoas, eu acho que essa tática também é boa, né? Você chegar em alguém que já olhou a câmera e já fez assim, eu nem chego perto dessa pessoa. Se ela me deu um sorriso, olhou pra mim, olhou o símbolo da Band no olho, gostou, eu falei assim, então essa daí, eu não preciso tomar um coió hoje, tá aqui um sol daqueles, eu tô aqui suando horrores, eu tenho que pagar as contas, então eu vou uma pessoa que pelo menos me dê um sorriso. E aí de vez em quando rola, as pessoas, você vai levando, a pessoa, às vezes também tem uma outra coisa, que as pessoas sentem um certo distanciamento do jornalista. Né, da figura que a gente tem do jornalista. E eu acho que uma outra forma que eu tenho de lidar com as pessoas e com a possibilidade de um ataque ou de exposição é tentar me aproximar daquela pessoa. É ser o mais humana possível, porque ela tem que sentir confiança. Foi o que a gente falou. Teve um estudo recente, que eu não me lembro qual agora, que falou que nos últimos 10 anos a confiança das pessoas no jornalismo caiu muito. Foi isso, não falo com jornalista. Eu não quero nem saber sobre o que você está fazendo, mas eu não falo com jornalista. Então, como eu vou recuperar a confiança daquela pessoa no que eu estou fazendo, no que eu estou informando, no meu trabalho? É me conectando com ela. A conexão de pessoas, a gente está falando de IA, né? A conexão entre as pessoas ainda é a chave para a comunicação de verdade. É o que fez a Patrícia lá no calçadão de Bangu falar comigo quando ela não queria falar sobre calor. Eu falei, Patrícia, você tá com calor igual a mim. Vamos aqui falar sobre calor. E a Patrícia falou, porque eu trouxe uma matéria, uma coisa que estava fora da entendimento dela, era uma matéria sobre ilhas de calor. Eu vou falar ilhas de calor para a pessoa? Não, vou falar de calor. Você está com calor? O que você acha? E as florestas? Aí começa, aí a pessoa vai se sentindo mais confortável. A pessoa fala um monte de coisas difíceis. Atrás de um microfone, ela já se sente, não, eu não estou bonita, eu não botei maquiagem, eu não sei sobre o que você está falando. Sabe sim. Vamos nos conectar, vamos conversar, eu converso antes. Aí a pessoa vai acalmando, ela vai baixando a guarda. E aí você termina abraçando o entrevistado. Ele sai, quando é que sai? Tira foto. Quando é que vai sair? Tem um link para mandar para minha vizinha, que não sei o que. E aí você já trouxe essa pessoa de volta para você. E eu acho que tem sido esse mais ou menos os meus mecanismos. Legal. A questão da gente conseguir chegar até a linguagem daquela pessoa, né? A maneira que a gente se aproxima e se colocar no lugar do outro. Acho que é muito assim, né? Aí pergunta assim, nossa, entrevistar alguém, né? Me enterro, né?
A pessoa acabou de perder um filho, perdeu a mãe, enfim, como é que é aproximar dessa pessoa, né? Até porque ninguém tem obrigação de dar entrevista pra gente, isso é muito importante a gente dizer, independentemente de que canopla eu estou usando, eu estou trabalhando, eles não têm obrigação. E aí a gente, acho que os piores momentos, né, quando você tem que fazer uma matéria no enterro, no velório, enfim, você vai entrevistar quem, gente? Ninguém quer falar nada, mas se for vítima de violência, então, assim, acho que é isso, se colocar no lugar do outro e respeitar esse lugar, né? Eu acho que é muito por aí, mas é de coração mesmo, assim, se colocar no lugar mesmo, humanizar, né? Eu sempre digo que antes de sermos jornalistas, nós somos seres humanos. Exatamente. Sempre falo isso em sala de aula. Então, assim, é isso, me colocar no lugar do outro. Se a pessoa não quiser falar, tudo bem. Né? Mas fica aquele negócio que a gente vê muito em espetacularização, sensacionalismo em várias emissoras de TV. Isso aqui não está gostando. Sensacionalismo em várias emissoras de TV, em que você tem que dar zoom chorando, tem que demonstrar emoção, audiência como é que tá, vamos trocar esse VT porque não tá dando audiência, enfim, tá. Não gostei de mim. E aí, assim, isso é muito comum a gente ver isso e as pessoas acham que todos são assim. Que todo jornalista é sensacionalista, que todo jornalista gosta de tragédia. E não, gente, a gente para vender uma notícia boa hoje, sabe, é muito difícil. Em qualquer veículo de comunicação. Quando a gente trabalha com assessoria, a gente sabe quanto é difícil vender uma notícia boa, porque não dá audiência, as pessoas não gostam de notícia boa. Será? Eu acho que essa questão de visão de jornalismo americano, né, nesse olhar que a violência tem que tomar conta, mas que meio que fica rotulado o nosso jornalismo, e o quanto que esse Rio de Janeiro é violento. Mas será que é tão violento assim? Ou se vendem tanto esse Rio de Janeiro violento quanto São Paulo é tão violento? Nordeste é tão violento? Mas será que tem essa visibilidade? Não, porque a gente é a segunda maior cidade do país. Então, assim, até que ponto, né, a gente, enquanto jornalista, né, tem que ficar também nesse lugar, assim, olha, a gente também tem coisa boa para mostrar. Eu sempre falo para eles, vamos falar de coisa boa, tô cheio de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, né, e assim, e eu queria saber como é que vocês se informam no dia a dia, né, porque como o Bárbara falou, cada hora tem uma matéria diferente para fazer, Luana, Maiara, então eu queria saber de vocês, como é que vocês se informam para não aceitar tudo que o entrevistado acha que é verdade, né? E acreditar no tudo que ele está falando, né, como sendo uma verdade. Quem começa? Não aceitar que tudo que ele diz que é verdade, eu vou atrás da fonte dele. Eu pergunto a ele qual é a fonte dele, aonde ele viu isso. Eu tento buscar informações, a gente falou de apuração, cruzar informações de mais de um lugar, e não fontes oficiais é sempre muito importante. Eu acho que... E se aquele entrevistado não tiver certeza que o que ele está dizendo é verdade, se eu não conseguir apurar, ele não vai ao ar. Eu não vou dar esse poder de informação a ele, porque isso também parte da minha escolha, de querer veicular aquilo. Se eu também não tenho certeza, como que eu vou dar esse poder para ele, né? Então, eu acho que passa por cruzar informações, falar com outras pessoas, especialistas, para poder ter mais certeza daquilo que ele está dizendo, porque no final é aquilo que eu também estou dizendo, né? Quando você permite, você também está corroborando de alguma forma. Então, eu tento fazer dessa forma. Eu acho que a minha vivência como comunicação, não como jornalismo, é realmente a gente ir atrás de todas as fontes de informação possível. E não é só... Eu consumo muito redes sociais, mas a gente sabe que não são todas as informações das redes sociais que são válidas, que são verídicas. Então, se tem alguma coisa que não está batendo, a gente vai, procura, a gente busca no Google. E aí aparece, temos o G1, temos o R7, mas às vezes é uma informação que é muito mais válida você talvez ir atrás de um artigo científico, conversar com pessoas que estejam vivendo aquela possível situação, conversar com outras pessoas, tentar buscar informações, talvez até de uma forma muito diferente, na rua, na sua visão de mundo, porque é muito fácil a gente se deixar, se deixar vencer pelaquela informação. Cheguei no TikTok, eu vi que 7% da população humana veio diretamente do lagarto. E aí eu vou pegar aquela informação, vou deixar assim, São informações que hoje em dia, voltando com as redes sociais, é muito fácil a gente achar fake news. Então a gente, como jornalista, como galera da comunicação, a gente tem que ter esse faro de que se a gente sente que aquela informação ela não é verídica,
A gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar formas de ir atrás. E não é só porque eu vi também um estudo, não sei exatamente de onde, mas que hoje em dia a gente procura muito mais informações nas redes sociais do que no próprio Google. Principalmente a galera mais jovem, dos 15 para trás. Você vê ela buscando o que a gente buscaria. Vou fazer um trabalho na faculdade. Fazer essa busca, vou procurar o que é alguma teoria da comunicação. Em vez de procurar no Google, em vez de fazer isso, eu vou procurar no TikTok. Vou procurar no YouTube. E o YouTube, assim, ele tem um conteúdo bom. Porque você vê que as pessoas, a maioria, né? Dos que postam ali, eles estudam, eles buscam as informações. Mas não é só ali que você tem informação. Você tem que ter a união das informações para verificar e ter a certeza. Às vezes a gente não tem a certeza, mas tendo 99%, talvez esse 1% ele venha depois de uma conversa. Sentei aqui, conversei com a Babi, putz, verdade. E aí a gente tem essa concretização que não é só um meio, a gente tem vários meios. Eu acho que a pergunta que fica é onde o jornalista procura a notícia, né? Então, assim, eu acho que todo veículo de notícia massiva ele tem uma linha editorial. E todo veículo ele existe, tanto na rede social, no digital ou no televisivo, para atender o público que o consome. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós somos 4 mulheres aqui. Deve ter umas 20, 30 pessoas aí na plateia. Cada um aqui vai ter uma linha editorial que gosta e te atende mais ao seu gosto pessoal. Então hoje, por exemplo, um movimento que aconteceu muito por conta dos grandes veículos de massa e digitais foi a criação das newsletters, né? Então você é um público ali, né? Um leitor ativo, né? Então você assina a newsletter daquele veículo que fala melhor a tua linguagem e você vai receber aquele conteúdo desenfreado. O que isso né, na prática, como é que isso acontece? As pessoas elas vão consumir a linguagem que ela quer ouvir. Então, se você é uma pessoa que gosta mais de jornalismo descolado, você vai assinar ou vai seguir redes que vão falar essa linguagem. O que a gente tem que ter em mente, e eu faço isso é um exercício diário, porque a gente também usa rede social o tempo todo, né? E também seguimos páginas de fofoca, levante a mão primeiro que não segue, assim, é normal, isso acontece. Até o que aconteceu hoje também? Vários perfis hoje de jornalismo massivo passaram a fazer fofoca. Hoje você vê veículos como o Globo, tem uma linha editorial ali dentro dele só de fofoca, porque tem público, gente. Então o jornalismo ele mudou porque o público também mudou, o consumo, o padrão de consumo mudou. Então assim, o que eu acho que é interessante a gente ter em mente, minha linha editorial é essa, eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo, tudo bem, mas não se limite a isso. Você precisa procurar outros tipos de veículo, cruzar informação. Senão você fica muito resumida a um único tipo de conteúdo. E nem sempre aquele conteúdo vai ter 100%. Quantas vezes, na faculdade a gente fazia muito esse exercício, que vocês já devem ter feito. Uma mesma matéria dava uma notícia X, você cruzava com um perfil de outro veículo massivo, a mesma manchete, mais uma informação adicional. Por quê? A fonte daquele segundo jornal conseguiu uma informação privilegiada. Até mesmo editorial. Exato. E você cruza com outro, a manchete já é aquela coisa sensacionalista. O que a primeira coisa que você lê, você interpreta totalmente errado daquela notícia que você leu primeiro. Isso é o quê? Exercício. Não adianta você estalar um dedo, hoje você vê notícia no TikTok, você vai pra casa e vai começar a ver o G1 todo santo dia, não vai. Isso é um exercício. Então, assim, isso também foi um exercício pra gente na faculdade. Porque essa coisa do cruzamento de informações, quando você joga alguém vai, por exemplo, um trabalho de sala de aula, pesquisem tantas matérias sobre tema X. Se você vai pro ChatGPT e você é jornalista, me desculpa, pelo amor de Deus. Porque o ChatGPT, desculpa, eu também uso o ChatGPT. Mas se você joga no ChatGPT, ele é um banco de dados. Em segundos, ele pega o lapso de tudo que saiu sobre aquele tema. E ele vai fazer a linguagem dele. Você vai confiar numa IA que muitas vezes
desculpa a palavra, emburrece, porque muitas vezes a IA emburrece. Então, assim, se você se limita somente ao trabalho de uma inteligência artificial e não ao trabalho humano de um repórter que perdeu tempo escrevendo, apurando aquela matéria para você na sua casa com um clique procurar o ChatGPT, você não valoriza a profissão que você está se formando. É provocativo o que eu estou falando, mas é um exercício diário. Então, assim, toda vez que vocês forem fazer um trabalho, e eu já fiz trabalho com gente assim na faculdade, não tem poucos anos que a gente se formou, que é do tipo assim, vamos fazer o trabalho, cada um pesquisa um dado. Onde você pesquisou isso? Eu botei no ChatGPT. Qual é a fonte? Qual a fonte disso? Não tem, desculpa, não tem como. Você está pagando, vocês estudam em faculdade privada. Vocês pagam a faculdade para quê? Para o ChatGPT formar vocês? Não existe isso. Então, assim, uma pergunta que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu tenho 24 anos, gente. Eu não sou também assim, também uso, tá, galera? Mas o que eu tô querendo dizer, assim, se pergunta, cara, que habilidade que eu tenho? A minha habilidade está resumida a um clique de ChatGPT. É isso que eu sou boa? Clicar no ChatGPT? Não, eu sou boa em apurar, eu tenho uma visão analítica, eu cruzo informação, eu vou atrás. Então, assim, hoje o jornalista, todos os jornalistas que vocês forem entrevistar, se vocês tiverem oportunidade de trocar, jornalistas de veículos grandes, todos eles procuram mais de 13 perfis, portais independentes, inclusive, de jornalismo. Não é só o Massivo, gente. Ela mesma trabalhou em jornalismo independente, a quantidade de informação, a linguagem, o trabalho que tem. Porque o jornalismo independente, por mais que tenha uma linha editorial, você tem uma liberdade muito maior do que você trabalhar para um veículo de Massivo. Então, assim, procurem outras alternativas. Hoje a rede social não é TikTok, ChatGPT e pronto, acabou a IA e aí esse resume ali. Não! Hoje a internet você tem milhões de veículos independentes. Vocês com um clique conseguem acompanhar diversos jornalistas que saíram do veículo massivo e fazem o jornalismo por conta própria. Valorizem isso também, porque são esses profissionais que ralam e vão atrás de fonte o dia inteiro. Assim, demora às vezes 2 dias para lançar uma matéria, para ter certeza naquilo que está passando. Então, assim, delegar tudo para IA é um caminho sem volta, porque você se acostuma com isso. E para voltar a pesquisar, você vai ficar mais cansado, você vai ter preguiça, você não vai querer. Então, assim, não sei como vocês consomem notícia, mas hoje em dia não é mais TV, hoje o público jovem não consome TV. Dificilmente você vai ligar o RJTV, porque nessa hora você está na faculdade. Então, assim, e à noite você volta, você quer dormir ou ficar no TikTok? Desculpa, é verdade. Quem hoje assiste? Dificilmente. Então, quando a gente veio falar muito sobre desafio, vivência do jornalismo, é que o padrão de consumo mudou. E a forma que o jornalismo está continuando a mudar, porque hoje vocês estão estudando jornalismo, daqui a 1 ano, nem 1 ano, mudou tudo. A IA mudou. Hoje, por exemplo, o WhatsApp está bloqueando IAs de venderem, de fazerem coisas no WhatsApp. Ou seja, quantas startups em 1 ano abriram para vender esse serviço e hoje vão cair e vão quebrar. Então, assim, hoje o jornalismo mudou, mas, assim, que tipo de profissionais vocês estão se formando? Que tipo de profissional você quer ser? Então, essa é a minha provocação para vocês aqui. Acho que eu provoquei até demais, mas, enfim, acho que faz parte. Eu queria dar uma complementada no que a Lana falou. Porque essa questão da IA, a gente estava falando sobre isso também no off, que ela é muito perigosa nesse lugar de confiar cegamente nela, não só porque você deixa de exercitar o seu próprio pensamento crítico, mas como você confia cegamente que aquela máquina tem todas as respostas para tudo. Sendo que a IA, ela é nutrida, né, por informações que ela tem acesso. E ela não tem acesso a todas. Aí alguma coisa está mais atualizada que ela não tem acesso, ela vai te dar uma informação errada. Quantas vezes eu já coloquei algo para testar a inteligência artificial, ela me deu uma informação errada. A gente não pode confiar totalmente nela. E aí também entra a pessoa que vai usar a máquina. Não é só a pergunta que você faz para a IA, é se você tem capacidade de determinar que o que ela disse para você é verdade ou não. E se você tem como confirmar aquilo também. E isso de consumo que a Lana falou é muito interessante, porque eu, quando entrei na faculdade, eu mudei totalmente o meu padrão de consumo de notícias, que antes na escola era muito básico, e aí quando eu me debrucei sobre a vivência jornalística,
eu caí de cabeça, assim, eu fui em tudo que eu podia, rádio, impresso também, e aí TV e tudo mais, e aí depois, quando eu comecei a escrever para o digital também, os sites, entrar e tudo. E aí eu tenho uma perspectiva de hoje que as pessoas não só não veem mais TV, mas elas também não aparentam ler os sites de notícias. Às vezes eu tenho a sensação que só jornalista lê matéria. Não, ninguém mais que não seja jornalista que saiba o trabalho que dá para escrever uma matéria, lê a matéria toda. Eles querem todo o resumo da informação num título e não querem, às vezes, nem ler a legenda do post que ele foi se informar. E aí ele te... Oi. E aí ele te xinga nos comentários porque você deu uma informação errada, sendo que a resposta para a pergunta dele ou está no final daquela legenda ou está na matéria, que ele tem que clicar no link. Mas ele não quer clicar no link. Então, o fazer jornalismo hoje também passa por um desafio de que a pessoa quer a informação ou ela só quer ler um título e mandar para a amiga no Instagram para elas comentarem e rirem. Ou comentarem na matéria dizendo que está errado e brigarem uns com os outros nas redes sociais. Porque eu não sei mais, nesse sentido, como a gente vai produzir. É isso, a gente está ali correndo atrás, se esforçando para dar o melhor da informação, mais verídico e tudo mais, para as pessoas não lerem também e não se colocarem nesse lugar de se informar. E aí, enfim, a gente passa por outras questões, tem o consumo da tecnologia, a falta do consumo de leitura, o dia a dia, 3 horas no transporte público, o que é mais fácil, cansaço mental, enfim, a gente passa por questões imensas. Não é fácil tratar desse assunto, mas é um desafio pra gente, porque é essa sociedade que a gente tem hoje. É com ela que a gente tem que trabalhar, é com ela que a gente tem que se comunicar e se conectar, e isso é difícil demais. É um desafio que eu estou trazendo para vocês o problema porque eu não sei a solução. Eu acho que a gente está ainda descobrindo essa solução, porque é muito difícil. E como a Lona falou, como tudo muda muito rápido, às vezes tem solução para isso hoje e amanhã já tem um outro chat GPT que a China criou, que sei lá criou, que a Inglaterra criou, já mudou tudo porque ele é melhor que o anterior. E aí, gente, é uma loucura. Esse mundo é muito rápido. A produção jornalística ela é rápida, mas a informação acontecendo ela é mais rápida ainda. Por isso que a gente está sempre correndo, o jornalista tem que estar logo, informação, porque é isso. Está tudo muito rápido. Então, como a gente fala e passa a informação para as coisas que mudam tão rápido? Acho que é um rolê desse aí, desafio, gente. E eu ainda acrescento no que você disse, essa questão do consumo, né, que ele está tão defasado, que a gente entra em qualquer, e eu falo assim, qualquer canal jornalístico, que a primeira coisa, você tem o título, você tem o subtítulo, você tem resumo da matéria. Então você vê que a gente entende que a rotina ela é muito rápida. E aí você tem ali pode ser um facilitador, mas ao mesmo tempo ele tira as informações importantes. Porque ali no resumo ele não vai passar para você que está lendo o relato da pessoa que sofreu o racismo, da pessoa que foi... você não tem o contexto, você tem o resumo do que aconteceu. E aí, ao mesmo tempo que você tem o resumo do que aconteceu, você tem duas vezes no TikTok, que aí você está lá vendo, apareceu lá um vídeo do G1. Mas aí, na correria, você vai lá e bota no 2 vezes. O quanto você está absorvendo aquela questão. E aí você assiste no 2 vezes, você não lê, e aí acontece alguma coisa, e é exatamente isso que eu estava vendo exatamente hoje. Aconteceu alguma coisa com alguma influência no Rio de Janeiro. E aí você vê nos comentários, ai gente, mas onde é que aconteceu mesmo? É uma falta de atenção. E aí, como a gente faz isso? Como a comunicação, como o jornalismo vai fazer isso, sabe? E isso leva muito para fake news, né? Porque o contexto, ele determina tudo. Você pode falar A no contexto A ou A no contexto B. E isso mudou toda a informação. Não é a mesma coisa. E isso acaba levando para fake news. É verdade. A gente percebe que a inteligência artificial, eu uso ela, inclusive, para preparar provas, meus slides. Mas assim, eu sei exatamente como usá-la porque eu tenho as informações comigo. Diferentemente de você fazer uma pergunta, um prompt aleatório também, e que vai ter qualquer resposta que você vai ver como verdade. Então, a partir do momento que você
sabe usar o prompt, a inteligência artificial, gente, ninguém está demonizando aqui a inteligência artificial, muito pelo contrário. Mas só para a gente problematizar o uso, porque ela é muito legal, porque ela otimiza o nosso tempo, ela cruza dados, ela ajuda na nossa vida desde que a gente tenha conhecimento. Então a gente tem que dizer, inclusive, na matéria jornalística, que foi utilizada IA, que a imagem foi manipulada por IA, e que o áudio foi criado por IA, e tudo bem, isso é sério, né? A gente sabe que isso é uma grande questão que ainda vai ser muito debatida, daqui a um ano não sabemos como vai ser, e a comunicação tem essa questão de estar sempre à frente dos outros campos, em que efetivamente a gente está sempre muito bombardeado e querendo ter esse resultado muito rápido. Então, assim, a inteligência artificial, ela não veio para roubar o lugar do humano, mas para otimizar a nossa vida. Então não tem que ter medo que a IA vai roubar nossos empregos. Eu, pelo menos, penso assim. Na verdade, não, ela veio otimizar o nosso tempo, e foi muito que Bárbara falou, a gente está sendo atropelado o tempo inteiro, a gente está sendo, e a gente não vai dar conta, ok? E a gente não tem que pensar que não vai dar conta e tudo bem, porque senão a gente acaba o quê? Dando um curto-circuito na vida, né? Então, agora a gente vai abrir para as perguntas, Nicolas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para as meninas? Levantem a mão, por favor. Só um instante. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Né? Eu estava aqui sentado ouvindo, e quando eu falei, gente, já passou uma hora, não estava pensando. Antes de abrir para as perguntas, eu confesso que eu vou usar do meu privilégio, tá? Do microfone. É isso, gente. Quem pode, quem não pode. Eu queria fazer a pergunta mais direcionada para a Mayara, mas todo mundo fica à vontade para responder. Nesse contexto, assim, eu estou me formando hoje em jornalismo, mas eu não trabalho com jornalismo, eu faço estágio no mundo corporativo. E aí, só que ouvindo vocês falarem, eu pensei muito em relação o jornalista não é só uma profissão, é como se fosse um estilo de vida, um tipo de pessoa que se forma. Sim. E o que eu queria saber é como você, e enfim, todas vocês, têm usado as habilidades que vocês aprenderam como jornalista em outros contextos do mercado de trabalho, em outras habilidades que vocês usam, porque eu entendo que o jornalista ele tem um olhar diferenciado. Então ele pode estar trabalhando em finanças, mas ele vai ter um olhar diferenciado. Ele pode estar trabalhando em marketing, mas ele vai ter um outro olhar. Então eu queria saber como é para você, tipo, hoje, ser formado em jornalismo, mas estar atuando numa outra área, e quais as habilidades que você, do jornalismo, aplica na sua profissão hoje. Bem, antes de eu estar trabalhando com o meu atual emprego, eu era assistente de marketing. E durante os 4 anos, mais ou menos, né, a gente às vezes faz um pouco mais, durante os 4 anos da universidade a gente tem aula de marketing, a gente tem outras aulas a gente tem aula de comunicação interna, a gente tem aula de fotojornalismo, de telejornalismo, de rádio, de vídeo, de documentário. Então, dentro do que a gente aprende, e eu digo isso, dentro do que a gente aprende tanto na aula quanto nas vivências acadêmicas, porque a minha querida Érica, maravilhosa, ela foi minha coordenadora. Eu fui estagiária da AGECOM, da Agência de Comunicação Institucional da Veiga, durante 1 ano e um pouquinho, e eu aprendi muito ali, muito. Tudo assim que eu levo para minha vida, tudo que eu aprendo, tudo que eu utilizo, foi porque eu peguei o que eu aprendia no dia a dia e eu tive a oportunidade de utilizar dentro da faculdade com o direcionamento da Érica, do Altair, dos professores que ficavam ali. Então, e assim, a gente tem o propósito do dia a dia. Eu fazia muito comunicação institucional. Então, a gente fazia o evento, a gente fazia matéria, a gente fazia o JUVA News, a gente que fazia. Então, a gente tinha toda uma elaboração. E aí, a comunicação, ela fica intrínseca com a gente. Porque, querendo ou não, a gente... Eu vou falar assim do coração. A gente nasceu com isso. Se você faz jornalismo, se você faz publicidade, você é uma pessoa que você nasceu com isso dentro de si. E você só tem que ir se lapidando. Então, eu não trabalho com jornalismo hoje, mas a comunicação, ela está ali. Eu tenho que entrar em contato com o cliente. Eu tenho que saber a forma como me comunicar. Eu tenho que saber como buscar a informação que o cliente pediu. Eu tenho que entender se aquela imagem com aquela foto está do jeito que vai ser aprovado, sabe? E aí a gente tem a vivência tanto da sala de aula, quanto a vivência tanto do estágio dentro da faculdade, do estágio fora da faculdade,
Você tem oportunidades e você tem dentro da Avenida de Almeida oportunidade de você trabalhar dentro, ali, exatamente como você está fazendo, como a galera da TV Uva faz, como a galera da agência faz. Então você tem aquela vivência que é incrível da Avenida de Almeida, você ter aquela vivência dentro da sua universidade, sabe? Não é uma propaganda, galera, não é. Mas é isso, sabe? Oi? Não sou publicitária não, gente, pelo amor de Deus, eu sou jornalista. Eu sou do jornalismo. Mas é isso, você tem as vivências, você aprende, mas você tem que saber, você tem a teoria, mas você tem que saber colocar na prática. E o estágio, nesse momento que você está, é isso, é o estágio. Você tem a oportunidade de você aprender com a Érica, com a Altair, com a Mônica. Então, ali, você está ali, junto, misturado, agarra a mão do Altair e leva ele em outro lugar. Ele não. Olha, a Mayara falou sobre as vivências na faculdade, né? Assim que eu entrei na faculdade, eu vou até compartilhar, o Altair, eu não sei se o Altair lembra disso, eu era péssima em fotografia. E eu tinha uma amiga que ela era excelente em fotografia. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso entrar em um laboratório. E aí eu fui pro laboratório do Altair e eu fui fotografada, porque eu era péssima em fotografia. E aí o pessoal que tava ali tirando foto falou assim, Ana, vai pra frente, você não leva muito jeito não. Aí eu fui, sabe quando tava um 360? Eu falei assim, cara, eu acho que eu tô na posição errada, eu vou pra TV Uva. E aí a Mônica, eu fui fazer um trabalho na fila de um presídio lá em Bangu, primeiro período da faculdade. Eu juntei os doidos da turma e falei assim, vamos fazer um documentário na fila de um presídio. Aí o pessoal falou, não, vamos no canil. Eu, não, vamos no presídio. Aí fomos, pegamos o trem, aí fomos lá para Bangu, fomos pro, não sei se era Complexo Jericinó ou João Lopes, mas a gente foi, a gente não tinha equipamento, a gente tinha um fone e um sonho. Um fone e um sonho. E aí a gente foi pra frente do presídio, tinha um ônibus, tudo que podia dar errado, deu. Qual era o nosso objetivo? O tema do documentário era aprisionados, porque a gente entendia que quando os presos... Você lembra disso? Eu lembro disso. Os presos, eles... Não fui eu, é outra Mônica. Outra Mônica, a Mônica Miranda. E a Mônica, de quem conhece a Mônica Miranda, a Mônica falou, vai minha filha, mas vai mesmo, te dou todo o apoio, vai sim. Fomos, aí a gente queria mostrar a relação dos parentes dos presidiários, porque eles ficam aprisionados até o ente, né, enfim, o parente sair da prisão, ele fica aprisionado nessa relação. Principalmente quem tem um cônjuge, enfim, preso. A gente fez um material e aí eu voltei para casa arrasada, porque tinha um ônibus quebrado na frente da fila ali do presídio, não deu para pegar nada de captação de áudio. Falei, tá, vamos entregar. A gente entregou o material, a gente botou legenda para as pessoas lerem. E eu chorava no metrô de Bangu, de volta para São Cristóvão. Meu Deus, eu fiz tudo errado, que não sei o quê. Aí a mãe falou, Ana, vai para a TV Uva. Eu te dou todo o respaldo, te dou toda a ajuda. Vai que o teu lugar é lá. E fui. Fui achando que o jornalismo era só TV. Fui achando que o jornalismo era só rádio. E a Mônica falou, cara, vai, eu fui monitora, conciliava rádio com outra rádio, conciliava trabalho de fora com laboratório interno. Então, assim, era uma loucura, mas consegui fazer. E aí, quando você fala sobre habilidade de comunicação, eu fiz rádio fora da faculdade, e aí eu migrei de carreira do jornalismo tradicional, eu ia pra Band, e eu falei, não, meu lugar não é no jornalismo de TV. E eu fui para uma entrevista na Band, na rádio, e aí eu fui, falei com eles, e aí eu falei, posso ser sincera? Não é aqui não. Meu lugar não é aqui. Por quê? Eu entendi uma dor de mercado que eu, Luana, consegui atender. As pessoas, elas não sabem se comunicar. Às vezes, as pessoas têm habilidade técnica, mas não sabem se comunicar. E aí eu vi uma oportunidade de mercado de ir para o corporativo levando a minha habilidade. E aí eu me encontrei profissionalmente. Então, tudo que eu aprendi do jornalismo, tudo que eu suguei da Mônica, de todos os meus professores, Érica, que eu sugava nas aulas, tudo que eu aprendi na faculdade, eu usei para o mercado. E quando as pessoas, elas sabem que você sabe falar, e você fala com propriedade, esqueça. Não tem lugar para outra pessoa. E eu entendi que era ali meu lugar. Então eu peguei tudo que eu sabia
saber de jornalismo, e o que a gente veio falando, né? O que é fazer jornalismo, né? É credibilidade, é procurar entregar o melhor dali, procurar formas, possibilidades de fazer aquilo acontecer, é comunicar a marca, é comunicar a instituição, é você ser a cara muitas vezes. Então eu peguei tudo que eu sabia do jornalismo, tudo que eu sabia de comunicação e comecei a fazer o quê? Treinamento. Comecei a fazer treinamento de CEO, treinamento de dono de startup, que não sabia se comunicar. Eu falava, Luana, eu sei tudo, o cara sabia falar tudo de startup. Pedia para ele vender o que ele fazia, eu não sabia nem por onde começar. Então, muitas vezes, vocês vão estar no mercado de trabalho, com aquela visão, TV, rádio. Não vou tirar esse sonho da cabeça de vocês, não. Vocês têm que fazer mesmo. Só que vocês têm que saber se essa é a vocação de vocês, se vocês têm um propósito naquilo. E não adianta ficar vislumbrando o mercado perfeito. Ah, não, porque o QI, né? Quem indica? Meu tio vai me indicar para vaga na rádio, eu tô feito. Não é só entrar, é se manter lá dentro. E entrar é fácil. E entrar é fácil. A dança das cadeiras que não tem dentro das empresas. E o lugar para você se testar é na faculdade. Então, assim, trabalho fora, arruma um laboratório para fazer de casa, arruma uma coisa para fazer na faculdade. Não adianta só fazer... E outra, que tem uma coisa que a gente também passou muito por isso. A galera faz trabalho, o trabalho A1, A2, A4, que não seja prova, tá? Trabalho que a Mônica faz para você fazer o podcast, para você fazer, né, o áudio no Spotify e tudo isso. Isso é mercado. Você está aprendendo a fazer para o mercado. É teu portfólio. Tudo que eu fiz de trabalho, todos os documentários que eu fiz para a faculdade, todo o podcast que eu mostrei para a Mônica, eu ia para entrevista na rádio com o podcast que eu fiz na aula. Gente, a maioria das pessoas passa pela faculdade sem viver a faculdade. Viver Atlética é maravilhoso. Se dê 6 meses e fuja! Fuja! Se dê 6 meses de curtição calorada, o bebê, fuja. Depois eu fui líder de torcida. Fui cheerleader, e depois eu fui um abraço. E depois você foca no que é importante pra você, porque você não tá pagando a faculdade pra beber. Você tá pagando a faculdade pra ter um emprego, né? Vamos falar o português claro aqui. Eu sou muito prática, gente. Mas é isso. Então, assim, usem todas as possibilidades. Vai ter um trabalho de jornalismo esportivo. Eu quero trabalhar com jornalismo esportivo? Ótimo. A maioria dos meninos gosta de jornalismo esportivo. Mas será que eu sou bom só em falar? Não sou bom em narração. O que eu sou bom? Não sou bom em narração. O que eu sou bom? Se perguntem isso, porque na hora... E vou ser muito sincera com vocês. A quantidade de gente que passou pela rádio junto comigo, rádio lá fora, rádio de mercado, e chegou o garoto dizendo, 20 anos, não, vou fazer comentário esportivo, e falou assim, meu Deus, eu vou ter que fazer o roteiro de tudo que eu tô falando, e aí levou um balde de água fria e não ficou um mês. Porque não é só você chegar querendo fazer o que você quer fazer, mercado não é parque de diversões. Então saibam fazer de tudo. Não tem melhor coisa no mercado hoje que você ser um profissional 360. Eu quero ser narrador? Maravilha, mas faz roteiro, decupa o material, edita o material, entendeu? Fica ali horas no computador, não delega as coisas. Porque no mercado, e ela vai me confirmar muito isso, hoje tudo é IA, uma empresa aqui, tem empresa de jornalismo que está, e isso é uma coisa muito legal a gente falar, que está no século passado no sentido de tecnologia. Tem empresas de jornalismo, rádios e TVs que usam ali o roteiro à mão. Aí você vai chegar, não, porque eu uso o ChatGPT. Boa noite, aqui não, você vai usar a mão. E aí tu vai fazer o quê? Se tua cabeça pensante é o ChatGPT. Não tem cabeça? Então assim, a Mônica já foi até mais provocativa já do que eu. Mas então, é isso que eu quero passar pra vocês, assim. O jornalismo mudou, isso é fato. A escolha de vocês, usar isso a favor de vocês ou esperar a próxima inflexão de mercado e não tem emprego. Porque o que está acontecendo hoje, a maioria da geração Z chega no mercado de trabalho e não fica um mês. Não fica um mês. Hoje eu trabalho com contratação de gente jovem da área de comunicação e a galera não fica um mês porque não sabe fazer nada. Você chama para uma reunião... Gente, eu sou muito doida, mas tudo bem. Chama para uma reunião, a pessoa não sabe fazer nada, a pessoa não sabe nem falar o que ela faz. Cai a internet, o que você sabe fazer à mão? Vai ficar 1 hora esperando a internet voltar para fazer alguma coisa? Isso já aconteceu comigo no trabalho. Então, assim, hoje... tá falando baboseira, nada a ver, inteligência artificial, uma onda, que não sei o que, vai dar tudo certo. Não vai. Não vai.
Então, assim, a realidade é que tipo de profissional você quer ser no mercado. Porque a realidade é a maioria da geração Z, de 20 a 25 anos, chega no mercado de trabalho e não fica um mês. E aí, uma coisa que é pra fechar o que eu ia falar. A habilidade de comunicação que vocês vão levar, que vocês vão aprender na faculdade, a principal delas é sugar conhecimento de quem sabe mais do que você. Você achar que você sabe tudo, não sabe. Hoje, inclusive, uma dor de mercado que eu tenho, que eu compartilho com vocês, é que eu vim há 2 anos trabalhando só com gente da minha idade. E eu cheguei no momento que eu falei, cara, eu preciso ser a pior no lugar que eu tô. Porque quando você é o melhor da mesa, você tá errado. Você não aprende quando você é o melhor da mesa. Então, uma coisa que eu levei, inclusive, para meu chefe, eu falei, cara, eu preciso trabalhar com pessoas mais velhas do que eu. Preciso trabalhar com gente que tem 10, 20 anos aí de mercado. Porque senão eu não vou aprender nada. Quando você troca na sala de aula de igual para igual, você aprende. Mas você aprende muito mais quando você troca com o teu professor. Então, essa coisa de, tipo, por exemplo, hoje em dia vocês estão tudo em sala de aula. Aí tem amizade, inimizade, né? Lá no mercado, quem você é muito amigo, às vezes você vai ser chefe dele. Muitas vezes, quando você estiver numa empresa, você vai indicar quem era teu amigo na faculdade. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Sim. Quantas vezes eu não indiquei gente que eu estudei porque eu sabia que não ia dar certo? Quantas vezes você não vai para uma empresa, muitos de vocês vão para uma empresa, vai vir 20 falando, ai, me dá uma vaga. Aí você vai lembrar na época que tu fazia trabalho com a pessoa e falar, não, eu não vou dar. Que eu sei que tu não vou dar. Que eu sei que tu não vai me ajudar lá no trabalho. E isso acontece muito. Eu achava que era ladainha, mas, gente, teve gente já no mercado que me indicou, eu nem falava com a pessoa. Eu nem olhava na cara da pessoa, eu achava que ela não gostava de mim. Falou, não, eu te indiquei porque eu sei que você é uma boa profissional. Gente, não tem preço você ouvir isso. A pessoa pode vir com a tua cara, mas se ela sabe que você é bom, ela vai te indicar, porque é óbvio, a indicação de mercado é bom pra ela também. Então hoje vocês vão dividir espaço, cadeira aí com pessoa na sala de aula, que amanhã é teu chefe. Amanhã é quem divide a sala, ou quantas vezes não aconteceu. Tô na rádio, quem me manda a pauta é minha amiga de faculdade, que hoje é assessora de imprensa do deputado. É assessora de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde. Luana, você tá aí? Sobe essa pauta pra mim, pelo amor de Deus. O mercado é isso, gente. Então, essa coisa também de você achar que você vai estar sempre à frente ou atrás demais, esqueça. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. O jornalismo é um mercado muito volátil, altamente competitivo, mas é um mercado que você precisa entender que todas as relações que você vai fazer na faculdade são possíveis indicações que vocês vão ter amanhã. Então, a gente é jovem e tal, acaba fazendo amizade, inimizade em faculdade. Isso acontece desde sempre, vai sempre acontecer. Mas se vocês têm uma visão estratégica para onde vocês querem chegar, para que tipo de mercado vocês querem ocupar, que tipo de profissão vocês querem construir, entendam isso logo cedo. Façam seus contatos, sejam bons no trabalho que vocês entregam para a professora, porque quantas vezes professor não indica para vaga? Isso já aconteceu milhões de vezes. Ou não indica, né? Então é isso. Obrigada, gente. Eu vou passar para a próxima pergunta. A gente tem aí uns 15 minutinhos. O rapaz ali quer perguntar. Vou levar o microfone aqui para ele, vou pegar o outro também para ele. Já tá aí? Deixa eu deixar a próxima para você, tá? Esse é o Felipe. Boa noite. Eu gostaria de saber como é que eu consigo separar a minha vida pessoal da profissional. Por exemplo, eu dou uma opinião futebolística no Twitter, onde é uma rede social que tem um certo lixamento em massa, se a opinião da pessoa discordar de você. Como eu consigo, por exemplo, eu como torcedor de um time, eu comento lá, aí vem fulano e discorda de mim, eu acho o comentário do fulano grosseiro e não consigo não xingo um cara num comentário sociável. Assim. Eu acho que você vai parar de falar no Twitter. Eu acho que vai ser melhor. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas não é nem você que necessariamente não sabe separar o seu eu do seu profissional. Foi o que a Luana falou. As pessoas também não sabem. Então, se eu, Bárbara, postei uma foto muito esquisita no meu perfil, a jornalista, repórter do Bom Dia Favela, postou uma foto muito esquisita no perfil dela. Infelizmente, não tem muito o que você fazer sobre isso, a não ser que você prive as suas redes sociais. Então, ela vai ser menos social, né? Mas, fora isso, eu acredito que não tenha muito por onde ir. E aí a gente escuta que não, porque
veículo tal tem uma política tal, que você não pode falar, não. E aí depois você entende que isso faz algum sentido na prática. Você automaticamente passa a deixar de fazer certas coisas porque você é uma profissional, você não é mais só a Bárbara, sabe? Você não tem mais como ser só a Bárbara pessoa. Você é a Bárbara que sempre está representando alguém ou algo. Ou é a Mônica, que é a professora de algum lugar. A gente está sempre representando uma empresa no lugar que a gente está. Então fica um pouco difícil ter tanta liberdade, principalmente num lugar como a internet, que é um lugar que abre sempre para outras interpretações e que a gente não tem necessariamente controle sobre o outro. Então eu acho que é um pouco difícil. Não sei se as meninas vão seguir por esse lado, mas eu acho meio complicado, porque eu mesma passei a fazer automaticamente esse tipo de reflexão sobre as minhas redes sociais. Virou muito mais trabalho, é muito mais pontual. Eu não sou mais a pessoa, a caloura que postava fotos de biquíni da cervejada. Tipo, não rola mais, sabe? Passou, teve uma época, momento, gente. Aliás, vocês são estudantes agora, mas se vocês estiverem estagiando e estiverem já formando a vida profissional de vocês, eu acho que é um pouco difícil de equilibrar, né, nesse sentido. Ou então priva a rede social, fica menos social. E assim, só eu vou responder, que eu respondo rapidinho. Se você está na rede social, principalmente o Twitter, você tem que aprender a ignorar. Porque a partir do momento que você está trabalhando com rede social, você está trabalhando com um público que eu falo, assim, majoritariamente do Twitter, que acha que é uma terra sem lei. Você fala uma coisa, a pessoa ela vai discordar de você, e ela vai discordar de você de uma forma simpática, ou ela vai discordar de você de uma forma que ela vai te atacar. Então, é o momento de você ou abstrair, ou você escolher suas batalhas. Você escolhe realmente tentar discutir ali com a pessoa, ou você escolhe deletar o comentário, você escolhe bloquear a pessoa, porque assim, rede social, e assim, voltando com todo aquele discurso, desde a pandemia, é assim, as pessoas elas vão falar, se você falou X, eu não concordo com esse X, eu posso muito bem te atacar gratuitamente. E aí, exatamente. E aí, a gente como jornalista, a gente tem que entender, esse comentário, ele vai afetar quem eu sou profissionalmente? Se não, ignora, segue sua vida, mas assim, você está num espaço que você está abertamente à vontade para ser atacado. Principalmente Twitter, Instagram, todas essas redes sociais que você tem perfil aberto, que você tem pessoas aleatórias com acesso à sua conta, você tem que ter essa mentalidade. A pessoa está lá por vontade própria e ela tem a opinião dela que pode ser contrária à minha e ela vai falar do jeito que ela quer. Ela não vai tomar cuidado, ela não vai pensar, não, porque o Felipe ele tem 18 anos e ele está só aprendendo. Não, o Felipe tem 18 anos, eu não concordo com ele, então eu vou mandar ele pastar. Entendeu? É a mentalidade. Você, agora com 18 anos, eu não sei se você tem 18 anos, mas agora com 18, 15, 20 anos, você está aprendendo, mas você vai criando uma casca. É isso, você vai criando uma casca, você vai aprendendo. Boa. A Larissa tem uma pergunta aqui para fazer. Boa noite, gente. Eu vou tentar ser breve. Mas é isso, né? Estou cursando jornalismo porque eu sou comunicóloga e comunicólogo fala muito, mas eu vou tentar ser breve, tá? Isso mesmo, todos comunicólogos juntos. Eu sei bem. Eu me chamo Larissa Pontes, eu sou estudante de jornalismo da Celso Lisboa. Eu queria primeiro saudar a mesa, agradecer as meninas, eu acredito que o que elas falaram foi extremamente útil para todo mundo que está aqui. Saudar a Mônica, que é minha professora na Celso Lisboa. Saudar o Altair, que foi meu professor na Unicarioca. Ele me deu aula de fotografia e fotojornalismo. E falar que isso foi extremamente importante para mim, porque principalmente as aulas de fotojornalismo, ele trazia as questões sociais e importância do jornalista de construção de narrativa, né? De construção de história. E aí eu me guiei aqui em algumas coisas. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na faculdade, o que é de um peso enorme para mim. E eu comecei na Unicarioca, como eu disse, comecei com design, depois eu fui para o jornalismo. E na minha sala em específico não tinham muitas pessoas negras. E agora eu estou na Celso Lisboa e, como vocês podem ver, estou cercada de negonas, então é uma outra coisa, né?
Eu trabalho com comunicação tem 5 anos e em todos esses meus trabalhos tinham um cunho racial, social, democrático, territorial, favelado, enfim. Essa sempre foi minha linha de pensamento porque é o meu natural. E majoritariamente trabalhando com rede social, né? Atualmente eu trabalho numa rede antiproibicionista, como social media, e também como social media da deputada Dani Baldi. E eu conheço poucas jornalistas negras, né? As primeiras jornalistas negras formadas que eu conheci pessoalmente foi em 2022, que eram as minhas coordenadoras do Observatório de Favelas, da comunicação do Observatório de Favelas, que fica na Maré, e elas me mostraram como uma possibilidade de fazer o jornalismo porque eu não via como possibilidade, eu não sabia que era uma possibilidade. E aí hoje eu já conheço outras jornalistas negras, eu tenho várias referências, né? Tenho referência, por exemplo, da Dara Morim, que é formada de Fortaleza e ela faz uma comunicação marginal em Fortaleza, que é totalmente autônoma. E aí é isso, né? A gente tem várias possibilidades do jornalismo feito de forma autônoma por pessoas negras, né? E eu estou muito feliz de ver a Bárbara na mesa, e ela falou que trabalhou no Notícia Preta. Hoje ela está trabalhando no Bom Dia Favela, e Bom Dia Favela específico para mim, eu acho, desculpa lá, foda. O meu namorado, inclusive, já foi entrevistado pelo Bom Dia Favela, porque ele faz um trabalho de marcenaria africano, enfim. Eu acho de uma referência muito brava. E eu queria perguntar especificamente para a Bárbara como ela enxerga esse lugar, enquanto jornalista negra, como a comunicação, né, o jornalismo. Qual é o ramo que ela enxerga nisso da gente conseguir ter poder de narrativa, né? Porque a partir do momento... Tudo bem, uma pessoa branca pode falar sobre o território ali favelado, mas como que você enxerga esse ramo para além das redes sociais, né? Por exemplo, no Bom Dia Favela. Como você enxerga você, sendo uma jornalista negra, ter o poder de narrativa? Eu acho que passa muito pela... como a gente quer comunicar, e aí independente de onde você esteja e sobre o que você esteja falando. O meu tempo no Notícia Preta, por exemplo, a gente fazia um jornalismo antirracista, o que parece óbvio, mas não é. Mas é um exercício também, sabe? Na faculdade a gente acaba que não tem tantas referências, como você mesmo falou. Eu tinha as referências muito centralizadas, muito básicas, mas quando você se aprofunda, o meu TCC foi sobre o movimento negro na imprensa e sobre a história, a trajetória da imprensa negra no Brasil e como isso se fortaleceu ao longo do tempo para chegar nas redes sociais que a gente tem hoje, mas que isso é feito de diversas outras formas bem antes disso, na comunicação face a face, cara a cara e tudo mais. Mas como que eu levo isso para os outros lugares? Porque é muito sobre isso. Então, quando eu comecei a fazer o jornalismo antirracista no Notícia Preta, eu entendi que a forma com que eu tinha que comunicar tinha que estar de acordo com a forma que eu queria que eu fosse vista, por exemplo. Ou como aquela matéria pode ser vista ou feita, ou escrita de diversas formas. A gente vê isso. A mesma informação sendo dada por diversos veículos. Como você quer dar aquela informação? Então, quando eu me coloco nesses lugares, eu sempre paro para pensar, isso que eu vou dizer vai soar como no outro? Eu vou reforçar estereótipos, eu vou colocar pessoas em lugares desagradáveis, vulneráveis, eu vou reforçar a vulnerabilidade. A Mônica falou sobre tristeza e tragédia. A gente vai reforçar essas narrativas de tragédia ou a gente pode trazer um outro olhar? O Bom Dia Favela é um lugar que a gente trata disso. A gente não... É um programa de manhã, 8h30 da manhã de um sábado. Eu não quero acordar 8h30 da manhã de um sábado para ver que mais uma pessoa morreu dentro de uma favela. Eu quero falar sobre coisas boas que são feitas numa favela, porque tem muita coisa boa sendo feita numa favela. Então, assim, o meu lugar como pessoa negra ali é ter um olhar que talvez outra pessoa branca não tenha. E eu vou ter esse cuidado. E é um cuidado que não pode, não só não precisa, não pode ficar só em mim. Porque a proposta do jornalismo antirracista não é que só pessoas negras façam esse jornalismo. Esse jornalismo tem que ser feito por todos. E ele é um jornalismo que tem que passar a ser óbvio na prática. Então, o meu lugar como uma jornalista negra é de reverberar a forma com que eu vejo o mundo, que é uma forma inclusiva de possibilidades de acordo com a verdade, e que a verdade
apesar de a gente estar sempre muito pautada pelos fatos, a verdade ela não é única. Ela tem vários lados, tem várias verdades nesse mundo e a gente só possibilita que elas cheguem nas outras. Então, eu acho que o meu lugar como jornalista negra está nesse lugar de ver como eu vou dar aquela informação para as pessoas da melhor maneira possível e dentro desse compromisso com a justiça racial. Mas, às vezes, isso não está óbvio. Eu não tenho que falar sobre racismo para falar de questões raciais também. Você falou que tem trabalho muito atrelado a questões raciais e políticas. A gente pode falar sobre racismo ou sobre questões raciais na economia, em política, e sem trazer a palavra racismo negro. É só tratar do dia a dia. Se a gente tem a maior parte da população brasileira negra, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de pessoas negras. Então, é muito natural. Tem que ser natural para a gente, para você, para que seja natural para os outros. Acho que é isso. A gente vai partir para a última pergunta agora, mas as meninas vão estar disponíveis no final, são super acessíveis para vocês trocarem ideia com elas, que a gente tem que caminhar para o final, mas aí uma última pergunta agora para a gente concluir, por favor. Agora vai aqui com o Eduardo, tá, pessoal? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Eduardo, eu sou aluno de Ciências Sociais na Veiga de Almeida. E já quero parabenizar já todos, né, todos por esse evento muito legal. E eu queria saber de vocês qual a importância do jornalista, para vocês falarem para esses futuros jornalistas também, qual a importância do jornalista na análise e na compreensão das dinâmicas sociais. Eu acho que o primeiro passo é entender a responsabilidade que você tem. Tá, eu prometo ser breve, que eu me estendo, né? A gente acaba falando muito. Mas assim, eu acho que a primeira coisa é responsabilidade. Quando você se torna jornalista, independente do que você vá fazer profissionalmente, mas principalmente quando você tem um trabalho, por exemplo, como o da Bárbara, você tem um trabalho, uma responsabilidade de levar a informação da sua maneira, porque tem a sua linguagem, mas você não sabe quem vai ler isso. Quem vai assistir uma matéria, você não sabe. Principalmente quando você vai fazer de forma massiva. E a responsabilidade é que o tom que você... Quantas vezes você não vai assistir uma matéria do Fantástico e você fica assim, né? Parece que você está num looping eterno. Porque aquilo te toca. A narrativa audiovisual, principalmente a audiovisual, ela te toca, ela tem uma linguagem específica. Quantas vezes vocês não vão ver uma foto, uma capa de uma matéria que tem lá os dados do fotógrafo e poucos de nós vemos quem que foi o autor daquela fotografia, que é uma foto que te deixa em choque, mas é uma foto que não tem nada tão explícito, mas ela te choca. Por quê? Porque existe um papel social ali, uma responsabilidade de contar uma história. Então, quando você fala sobre você estuda ciências sociais, o impacto que o jornalista tem é que ele carrega a verdade. E a gente precisa reforçar isso, porque em tempos de hoje, onde tudo é um clique, onde tudo aparece ser fácil, que chega na tua mão fácil, mas até chegar na tua mão teve um trabalho aí árduo para chegar na sua mão. E vocês vocês estão se formando para fazer esse trabalho. Então, o papel do jornalista hoje é ele levar a verdade na maneira dele, não tendo noção de como aquilo vai impactar, mas tendo um fio condutor. Toda vez que a gente aprende dentro do jornalismo, principalmente em narrativas audiovisuais, cada aluno, cada grupo, ele vai ter uma vontade de contar uma história da maneira dele. O maior desafio é você juntar 5 cabeças em um grupo e fazer com que esse grupo fale a mesma linguagem, como eu. Vamos falar de canil. Não, vamos para o fila do presídio e não sei o quê. Então, assim, por diversas vezes na faculdade, você está treinando o teu olhar. Muitas vezes, eu fiz trabalho de faculdade, por exemplo, com pessoas que queriam fazer o óbvio. Eu falei, cara, mas o óbvio já está aí. É a forma de você fazer uma coisa diferente. De você ter, por exemplo, eu fiz um trabalho, eu acho legal falar isso de impacto social. Quantas vezes a gente ouviu relatos de mulheres presas? Pouquíssimas vezes. Teve uma amostra cultural na CCBB. Não sei se foi na CCBB ou no Museu da Justiça, enfim. Mas uma fotógrafa
fez um trabalho dentro do presídio. Esse vídeo está no canal da TV Uva, no canal da Universidade Veiga de Almeida. Era na época da máscara. E eu só tinha como comunicar com 20 mulheres presas com o meu olhar. E eram mulheres presas que eu não sabia por que elas tinham sido presas. E eu virei para a Mônica e falei assim, Mônica, vai ter um trabalho lá no museu que uma fotógrafa foi no presídio, fez fotos com mulheres presas. E aí, pelo bom comportamento dentro dos presídios, os presídios puderam levar essas mulheres para fora do presídio e elas puderam se enxergar nas fotos. Chega a me arrepio. Foi assim, foi um trabalho fenomenal que essa mulher fez. E aí eu falei, Mônica, eu vou lá entrevistar essas mulheres. Uma aluna de 19 anos, em plena pandemia, fui eu, menino que tinha uma câmera boa da TV Uva, um fone e um sonho. E a gente foi e fizemos a matéria. E aí, qual o trabalho social nisso? Elas olharam, óbvio que tinha um estranhamento, né? Desconfiança, que a Bárbara falou. O que você tá vindo aqui fazer novinha? Vindo gravar a gente? Comigo? Aí eu falei, cara, eu vou tirar minha máscara. Tirei minha máscara e falei, ó, sou aluna, vim aqui fazer um trabalho com vocês, porque ninguém ouve vocês, eu nunca vi nenhum trabalho legal falando de vocês. Por que eu não posso ir para minha faculdade e mostrar o trabalho que essa fotógrafa fez e que vocês estão podendo se ver? O olhar desmontou. A desconfiança caiu por terra, porque eu me conectei com ela. Isso é o trabalho do jornalista. Porque quando a Mônica falou, por exemplo, num enterro, que você vai lá, e aí, obviamente, tem linhas editoriais sensacionalistas, que você vai, por exemplo, tem do jornal, que não sei se vocês já viram, deu a notícia do assassinato, que a filha tinha sido assassinada ao vivo. Ao vivo. Isso é uma questão da ética também, que tem que ser trabalhada dentro de sala de aula. Então, o trabalho do jornalista é também ouvir. Você é a única pessoa que está ali para ouvir aquela pessoa e passar o que ela está sentindo para milhões de pessoas. E você não sabe quem vai assistir. Vai assistir gente de direita, de esquerda, de centrão. Vai assistir gente racista. Vai assistir homofóbico e vai assistir militante. Você não sabe quem vai assistir aquilo. Mas o teu papel, a tua responsabilidade é responder aquilo justamente passando a mensagem que você precisa passar para as pessoas. Então esse é o papel social que eu acredito que o jornalista precisa fazer. 30 segundos. 30 segundos, ai meu Deus. O papel social que eu acho que, e aí eu vou abrir de novo, não só para o jornalista, como para quem trabalha com a comunicação, é dar visibilidade a quem precisa. Então eu vou trazer aqui a minha vivência no meu trabalho. Eu trabalho, como eu disse, eu trabalho numa agência de projetos incentivados e a gente trabalha muito com projetos que são incentivados pela Rouanet, pelas leis municipais, pelas leis estaduais. Então, nós temos projetos muito interessantes que a gente não tem visibilidade. Atualmente, a gente tem um dos nossos clientes, que é o patrocinador, está patrocinando um projeto lá da Mangueira. E aí você não para pensar que a Mangueira tem um projeto social de contraturno escolar para tirar essas crianças do Semear o Futuro. É do Articult, Instituto Articult. Você não... da Mangueira aqui, por isso que eu estou perguntando. Não. Mas você não consegue imaginar isso. Você, com a nossa vivência, com o nosso privilégio de estar aqui hoje dentro do sindicato, a gente não consegue imaginar isso. E aí, tirando isso, a gente também tem, assim, a gente também trabalha com o Instituto Meta Educação, que é um instituto incrível ali do Estácio, que eles têm tanto voltado também para essa questão da criança no contraturno escolar. A gente também tem, o Instituto, né? Eles também têm oficinas para mulheres de 50 a mais, de artesanato, de pintura, e no final do ano eles fazem uma grande feira de artesanato. Tem agora eles estão com um projeto muito legal que é de teatro para as mulheres mais 50. Então a gente tem a oportunidade, nós da comunicação temos a oportunidade de dar visibilidade a isso. Porque mesmo que ali no jornalismo a gente tem que lidar com essa questão da ética, tem que lidar com essa questão de racismo e de todos os preconceitos que a gente tem ali, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com as coisas que a gente faz, que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende na vivência, mostrar que existe mais coisa.
que tem um mundo muito maior do que a gente consegue ver. E a comunicação, ela te dá a oportunidade de eu estar te contando sobre isso. De você estar no sindicato dos jornalistas e eu virar para você e falar, tem projetos, o Balé Manguinhos é incrível, sabe? São muitos projetos muito legais que a gente, no dia a dia, é complicado a gente tentar perceber isso, mas a comunicação, ela te traz isso, a visão de que o mundo não é só aquilo que a gente tem, é muito mais, entendeu? Cara, eu acho que o jornalismo, ele por si só já é o impacto. Ele por si só já é a responsabilidade social. Da mesma forma que a gente só sabe de certas coisas porque a gente viu por algum jornal, por algum jornalista. A gente só aprende alguma coisa foi através de um professor que te ensinou. Então, o trabalho jornalístico, ele já é um trabalho de impacto, já é um trabalho de transformação. Eu vou te dizer uma coisa que você não sabia antes, ou eu vou te trazer mais detalhes sobre algo que você sabia, mas que você não sabia por completo. Então, como a Lana falou, é muita responsabilidade e já é por si só um trabalho. Então, acho que quando você para pensar nisso, que esse peso, mas que não é um peso que tem que ser pesado no sentido de tipo uma carga. Eu acho que tem que te impulsionar a fazer o melhor possível. Porque você está sendo responsável por alguém saber de algo. Sabe? Então, eu acho que o ponto do jornalismo está ali, é transformação. Quando você entende que é transformação, aquele lugar não vai ser o mesmo depois que você passou por ali. É um fato. A pessoa não sabia daquilo, ela vai saber agora. Aquela história não foi contada e vai ser contada por você. Ninguém conhecia aquilo e agora todo mundo conhece. É esse o trabalho. E aí você tem várias questões, como os meninos falaram. Ética, problema de emprego, ou então você tem a questão do profissionalismo, etc e tal, a pessoa que não gosta de você. Enfim, precarização do trabalho, tem várias questões. Mas você está transformando aquele lugar, aquela sociedade e aquelas pessoas. Eu acho que o trabalho já é aí. Muito bom. Queria pedir aplausos para essa mesa incrível. Muito obrigado. Eu acho que todo mundo aqui pode dizer o mesmo que eu. Assim, foi breve, mas a gente aprendeu muita coisa em pouquíssimo tempo. Vocês têm muito capital, assim, sabe, de mente. Isso é incrível. De vivências, enfim. Eu quero chamar o Altair aqui rapidinho para ele fazer um agradecimento e depois a gente tem algo para entregar para vocês, então fiquem aí. Altair! A cara do Altair. Altair tá muito feliz. Olha como ele tá feliz. Tá bom. Esse foi da Érica. Gente, eu queria agradecer a vocês, meninas, Luana, Bárbara, Mayara. Eu falei para vocês que um dia a gente estaria junto fazendo alguma coisa. Sempre falo isso. Sim. E fica todo mundo duvidando. A Carmen um dia falou isso para mim. A Carmen está lá atrás, minha eterna professora. Né? Lá na Cama Filha, a Carmen falava isso tudo. E eu ficava, será? Hoje estamos trabalhando juntos já tem um tempo. Então, assim, eu estou muito feliz, muito feliz. Eu quero agradecer porque hoje, 27 de outubro, está sendo o 6º evento desse mês. O 6º evento desse mês. De uma disciplina chamada Evento e Experiência. E o mais legal disso tudo, o pessoal do sindicato, o Austin, a Carmen, eles estão aqui. Nós fizemos uma parceria com o sindicato em Érica. Depois fizemos uma primeira reunião. Qual foi a outra vez que eu vim aqui? Nenhuma vez. Nenhuma. Os nossos alunos fizeram todos esses eventos. É exatamente o que vocês falaram. Então, assim, aí fica com medo, não posso, pode. Não só pode, como deve. Nós fizemos feira de brechó,
levamos mais de 250 pessoas no auditório semana passada para falar de esporte, né, com o pessoal da TV Casé. Então, assim, por que eu estou tão feliz, né? Eu acho que há 30 anos eu estou fazendo isso e, mais do que nunca, eu tenho certeza que eu sou um privilegiado. Sou um privilegiado por... Não vou chorar. Eu sou um privilegiado por ter tido a felicidade de um dia ter recebido uma oportunidade, porque me comove muito, porque para eu estar aqui, eu tive que receber uma oportunidade. Meu caminho é igual ao de vocês, ou muito mais difícil. Eu tive uma única chance, e por essa chance eu estou aqui conversando com vocês. Então, assim, tudo que eu faço é retribuir uma oportunidade que eu tive. Então, por favor, não deixe passar essas oportunidades que vão chegar para vocês. Tudo isso que foi falado aqui, como ela falou, eu falo para todo mundo em sala de aula, elas sabem o que eu falo. É para beber, pode beber. Pode namorar, mas tem que estudar. Para que você está na universidade? Eu estou na universidade porque eu quero buscar um lugar melhor para mim e para minha família. É para isso que eu estou na universidade. Então dá para a gente fazer tudo, gente. Mas o mercado de trabalho, ele é duro, mas tem espaço para todo mundo. Eu preciso ser correto e eu preciso... A internet pifou? Eu vou fazer uma outra coisa. Eu não vou ficar esperando mandar eu fazer. Tem que ser proativos. E eu tenho certeza que vocês aprenderam muito aqui hoje com essas meninas. E eu tenho certeza que vocês ainda estão, a partir de hoje, mais preparados ainda para o mercado de trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer a Carmen pela parceria, o Austin, a galera do sindicato. Obrigado por acreditar em mim, acreditar na Universidade Veiga de Almeida. Nós estamos sempre de portas abertas, tem mais eventos. Aí elas falaram de trabalho, né? O que vai acontecer dia 11 e dia 13 de novembro? Prêmio de jornalismo e o prêmio de publicidade, a mostra de publicidade. São esses trabalhos, é o portfólio, é assim que a gente constrói nosso material, o nosso currículo. Então aguardo vocês no dia 11 de novembro, no dia 12 de novembro e no dia 13 de novembro. Para quem não sabe, dia 12, isso que ela falou, que ela foi lá fazer fotografia, dia 12 de novembro vamos fazer 15 anos do N-Foto, o nosso projeto de fotografia da Universidade Veiga de Almeida. Então todos estão convidados para o dia inteiro de palestra sobre fotografia. Quem gosta de fotografia, né? O pior não é isso, né? O pior é que eu gosto falando aqui agora. Não gosto falando, né? Dia 12 vai ter não sei o que, eu vou ter que ir. Dia 11 eu vou ter um evento, dia 12 o dia inteiro, vou para a festa do sindicato e no outro dia... Gente, eu não tenho cara de não. Gente, obrigado, tá? Valeu. Queria pedir para os meninos trazerem aqui, a gente vai entregar para vocês certificados de participação e um brindezinho para cada um de vocês também, que foram receber o certificado. Que emoção! Olha, eu ganhei o autógrafo do Altair. Obrigada. Pedir para vocês virem para frente fazer uma foto de vocês todos com brindes, por favor. Eu ganhei o autógrafo do Altair, nunca na minha vida ganhei o autógrafo do Altair. Poxa, não ganhei nada, mas... Sim. Gosto e... Carlos, vem cá. Virgínia, pode levantar também, eu vou te ver daqui.